O evangelho de hoje é Marcos 6, do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. No evangelho de hoje, Jesus é rejeitado pelos próprios conterrâneos em Nazaré, e o diagnóstico final é muito triste. O evangelho conclui dizendo assim: Jesus se admirou porque eles não tinham fé. Ou seja, não porque houvesse pouca fé, mas porque não havia fé alguma. O que nós lemos no Evangelho é a palavra apístia. Quer dizer, eles não tinham fé, não estavam dispostos a crer em Jesus. Mas o que isso significa na prática? O que significa não ter fé? Bom, para entender o que é não ter fé, é preciso saber o que é a fé. A fé, em primeiríssimo lugar, é a virtude infusa, algo que Deus derrama no coração. Portanto, só tem fé aquele a quem Deus a dá. Se alguém tem fé, é porque Deus lhe deu fé. Alguém pode dizer assim: se é assim, então o pessoal de Nazaré está desculpado. Coitadinhos. Não tinham fé porque Deus não lhes tinha dado. Sim, só que a fé é um dom que Deus quer dar a todos. Não somente isso, a todo momento Ele está falando ao coração. A todo momento Deus tem uma palavra dentro de nós convidando-nos à fé. É a graça. A graça de Deus está no nosso coração, batendo-lhe a porta. É o que nós encontramos no livro do Apocalipse. O livro diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Assim acontece a fé. Deus está a todo momento enviando graças suficientes para que nós nos convertamos e tenhamos fé. Portanto, os nazarenos não tinham desculpa alguma por não ter fé em Jesus. A graça de Deus estava ali, sustentando-os. Estava ali convidando-os a ter fé verdadeiramente. Mas ao invés de ouvirem a palavra de Deus que lhes falava ao coração, eles preferiam ouvir os próprios preconceitos e ideias pré-concebidas. Isso chama-se pecado de soberba. O grande empecilho à fé é a soberba, quando preferimos acreditar nos erros, preconceitos, ideologias e ideias distorcidas que temos, ao invés de ouvir a palavra de Deus, que é certeira. O Concílio Vaticano I nos diz que Deus não se engana nem engana ninguém.
Portanto, ao Deus que se revela, devemos o obséquio da fé. Devemos obedecer na fé e escutar. Ele está aí, nos falando. É Ele quem está falando. Não é uma pessoa qualquer. É Deus quem fala. Portanto, devemos estar abertos a Ele. A fé, portanto, precisa crescer. Nós precisamos nos abrir cada vez mais à fé. São Paulo diz aos Romanos que o justo vive da fé, e nós devemos crescer de fé em fé. Não me canso de insistir nisso porque é o que realmente faz diferença na vida espiritual. Faça a experiência. Peça fé a Deus. Essa é uma oração infalível. Pedir para ganhar na Mega Sena não é infalível, mas pedir para ter mais fé, isso sim é infalível. Deus irá dá-la, como a quis dar aos nazarenos. Infelizmente, estes não a receberam, o que causou em Jesus grande tristeza. Então ele se admirou pela falta de fé deles. Que Jesus, olhando para você, não se admire disso, mas ao contrário, fique feliz e alegre de ver aberto a graça, atento à palavra que se fez carne. Que essa palavra fortaleça a sua fé e ilumine o seu dia.